Oi, pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Aula de hoje sobre substantivo. Peguem o material de vocês aí de português, o livro de português, e vamos abrir na página 113, tá, pessoal? Abro aí na página 113. Vou aguardar vocês abrirem na página 113, tá? Todo mundo abriu aí na página 113. Na página 113, pessoal, tem um textinho aí, né? Tá aí, vocês estão vendo aí na tela esse textinho. É o nome que tem o título seguinte: Gente tem sobrenome, é do Toquinho, tá? É uma música, né? Diz o seguinte, o texto: Todas as coisas têm nome: casa, janela e jardim. Coisas não têm sobrenome, mas a gente sim. Todas as flores têm nome: rosa, camélia e jasmim. Flores não têm sobrenome, mas a gente sim. O Chico é Buarque, Caetano é Veloso, o Ari foi Barroso também. E tem os que são Jorge, tem o Jorge Amado, tem outro que é o Jorge Ben. Quem tem apelido? Dedé, Zacarias, Mussum e a Fafá de Belém. Tem sempre um nome, e depois do nome tem sobrenome também. Olha aí que interessante, né, gente, esse textozinho. Então, o que é substantivo? Substantivo é a palavra que nomeia os seres e as coisas. Por exemplo, casa, Maria, zebra. Tudo isso daí é um substantivo, certo? Então, substantivo é a palavra que nomeia as coisas e os seres. Só isso. O que é o substantivo? Substantivo é a palavra que nomeia os seres e as coisas, certo? E o substantivo, ele pode ser comum ou pode ser próprio. Então, substantivo é a palavra que nomeia os seres e as coisas, certo? O substantivo ele pode ser comum ou pode ser próprio. Vamos lá. O que é o substantivo comum? Substantivo comum é o que nomeia os seres e ou então as coisas da mesma espécie. Por exemplo, casa, camélia e jasmim, certo? Já o substantivo próprio é o que nomeia os seres e as coisas em particular, certo? Por exemplo, é o nome de pessoas: Chico, Dedé e Zacarias. Esse daí é o substantivo próprio, certo? Os substantivos próprios, eles são escritos com a letra inicial maiúscula. Apenas os substantivos próprios, certo? Apenas os substantivos próprios são escritos com a letra inicial maiúscula, certo? Por exemplo, Eudes, Patrícia, Rua José Moreira Reis, Portugal. Tudo isso daí são substantivos próprios. Então, eles são escritos com letra maiúscula, inicial maiúscula, certo? E os substantivos comuns, né? Eles são escritos, podem ser escritos com a letra minúscula, certo? Se eles não vierem acompanhar, se ele não for a primeira letra de alguma frase, certo? Homem, vaca, cadeira, copo. Tudo isso daí são substantivos comuns, certo? Não é difícil. Vamos assistir um vídeo que fala bem direitinho sobre isso daí. Tudo que eu falei, ele também vai falar. Então, resumindo. Olá! Hoje nós vamos aprender o que é substantivo comum e substantivo próprio. Substantivo comum é aquele que designa os seres de uma mesma espécie de forma genérica. Ou seja, é uma palavra que dá nome a um grupo geral de objetos, animais, plantas ou outros seres vivos ou não e que possuem as mesmas características. O substantivo comum trata, portanto,
de forma genérica, sem destacar um ser, um objeto, um animal, de maneira diferenciada dos demais. Por exemplo, quando eu digo simplesmente cidade, eu não estou me referindo a uma cidade em particular, mas à cidade no geral. Mesma coisa menino, eu não estou determinando de que menino eu estou falando, mas de menino no geral. O mesmo ainda acontece com homem, mulher, país, cachorro. Em nenhum caso eu estou atribuindo uma qualidade especial que diferencie esses seres do grupo. Nesse caso, temos substantivo comum e a palavra deve ser escrita com letra minúscula. Substantivo próprio é aquele que designa os seres de uma mesma espécie de forma particular. Ou seja, o substantivo próprio é uma palavra que dá nome a um ser único, específico, diferenciando do restante do grupo. Deve ser escrito com letra inicial maiúscula. Por exemplo, cidade é um substantivo comum. Por que cidade é um substantivo comum? Porque não determina de que cidade estou falando. Está generalizando, tratando como uma cidade qualquer, não específica, não determinada. Quando eu dou nome a essa cidade, então eu tenho aí um substantivo próprio, ou seja, eu determinei qual é a cidade que estou falando. Eu especifiquei uma cidade em particular dentro do grupo do substantivo comum, que é cidade. Nesse caso, menino é um substantivo comum, pois não estou dando a ele um destaque. Falo simplesmente menino. Não me referi ao menino especial. É, portanto, substantivo comum. Quando eu dou o nome a esse menino, Fábio, tem então um substantivo próprio. O menino em questão foi determinado. Sei agora que ele se chama Fábio. Cachorro é substantivo comum ou próprio? Acertou. Cachorro é um substantivo comum. E Rex? Rex é próprio, pois é o nome de um cachorro em particular. O substantivo próprio, portanto, indica o nome, seja ele de um lugar, ser vivo ou obra. Se não for nada disso, é um substantivo comum. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido um pouco mais e até a próxima. Tá aí, vocês viram, né? Foi o que eu falei, né? O substantivo comum e substantivo próprio, né? Não tem dificuldade. Tem outra aí que a gente vai assistir. Hoje vamos começar nossa aula fazendo um jogo. Vou escrever várias palavras na louça e formar grupos. Vocês vão ter que explicar por que eu formei o grupo dessa maneira. Grupo 1, Fafá, Córdoba, Marta, Miguel, Espanha, Rafael. Grupo 2, Canetinha, Leão, Tesoura, Amor, Praça, Terra, Pasto, Gorila, Calor. Alguém já descobriu? Um dos grupos, sim. O primeiro grupo é formado por nomes de lugares, de pessoas, de animais de estimação. São os substantivos próprios. Sempre se escrevem com letra maiúscula. Vejamos um exemplo. Rosa e rosa. O primeiro exemplo é um nome e o segundo se refere a uma flor. A palavra rosa, que designa um nome de mulher, se escreve com letra maiúscula. O que aconteceria se eu não a usasse? Não saberíamos com certeza se é uma pessoa que se chama Rosa e poderíamos pensar que está falando de uma flor. Muito bem. E o que acontece com a segunda lista? Quem sabe dizer por que estão no mesmo grupo? Você colocou animais como gorila, coisas como a tesoura e lugares como a praça. As palavras usadas para designar objetos, sentimentos, lugares, sensações e animais têm uma denominação especial, substantivos comuns. Estes só se escrevem com maiúscula quando iniciam oração. Por exemplo, ursos, leões e elefantes. Vou escrever uma carta para minha avó para ver se ela me ajuda a convencer a minha mãe.
Não tenho que me esquecer das maiúsculas nos substantivos próprios. Vejamos. Querida vovó, a senhora me deixaria ter um bicho de estimação? Eu vi no aquário um peixinho que é cor de laranja. Vou chamá-lo abóbora. A minha mãe pediu que eu lhe dissesse para comprar abóbora e milho na quitanda, o milho dourado que fica perto da sua casa, para fazer sopa hoje à noite. Tiago, entendi tudo perfeitamente. E como prêmio por você ter escrito muito bem uma carta, vou falar com sua mãe para ver se ela deixa que você tenha o abóbora em casa. Escrever bem tem suas compensações. Ei, inscreva-se! Não se esqueça. Viram aí, né? Os exemplos, tudo bem direitinho. Muito bacana, né, pessoal? Aí agora eu vou passar para vocês fazer em casa, certo? Algumas atividades, né? Da página 114 até a página 116, da 114 até a página 116, tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje, certo? E eu aguardo vocês até a próxima aula. Tchau, pessoal!